estabilidade regulatória do setor, uma agenda que poderia realmente ter curso, e aí, nessa agenda, a melhora da governança com mandato para os dirigentes e um critério de renovação periódica nos moldes da CVM. Em relação à tributação, o Dr. Dante, que é dirigente da ABRAP e também do SERES, Fundo de Pensão da Embrapa, e aqui é novo, Dr. Dante, o senhor que foi também diretor da própria Embrapa, como hoje um centro de excelência no aparato estatal e que tem dado contribuição, inclusive, para o agronegócio, a agenda tributária, eu ainda comentava com o Dr. Marcelo Caetano, as condições ideais não existem. Às vezes tem aquela propensão romântica do ser humano de, mas quando? Mas quando? Esse quando não vem. O mundo acontece, as coisas acontecem aos trancos e barrancos. Se olhar para trás, vai se ver que tudo aconteceu um pouco no improviso. Aí vem o historiador e procura dar uma organizada nos fatos. Então, vamos esperar a situação ideal para fazer uma reforma tributária ou imprimir uma agenda tributária. Isso não vai acontecer. Hoje, se pensar do ponto de vista de uma necessidade de ter uma agenda positiva, de ter uma sinalização positiva, um quadro de indefinição no cenário das eleições presidenciais, um ex-ministro da Fazenda que postula se viabilizar como candidato a presidente da República de centro. Isso tudo talvez convirja para que a gente possa desenvolver uma agenda em que claramente se diga, olha, neste país vai se privilegiar a poupança de longo prazo, numa sinalização de desonerar o Estado. Eu vou pedir para você sintetizar. E concluindo, e privilegiar a iniciativa individual. Então, eu acho, apesar dos pesares, apesar das intempéries, no aspecto da microagenda, doutor Marcelo, que nós poderíamos, talvez, tentar avançar na agenda tributária para as entidades fechadas de previdência complementar. Obrigado. Gasoni, por favor. Muito bem. Então, agradecendo aí ao Ricardo, ao Dante, ao Reginaldo pelos questionamentos, mas antes, secretário, quero fazer um reparo. Naturalmente que as ideias que eu apresentei aqui não são frutos apenas da minha vivência, mas naturalmente eu tenho que agradecer a inúmeras pessoas que contribuíram com ideias para que eu pudesse hoje aqui apenas ser um porta-voz, né? Bom, Ricardo, de novo, gênero, número e grau. Concordamos, nós temos aí uma jabuticaba que não tem mais sentido de continuar existindo, que é dois sistemas que deveriam ser complementares e não competem mais entre si. Isso está claro no mercado. O nosso competidor, eu acho que está muito claro, é outro já. São as fintechs, as insurtechs e essa fora de uma margem regulatória. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, isso é algo que está nas mãos mais próximas de ser procedida, até porque os custos desnecessários com essa separação não fazem mais sentido, né? Agora, quando a gente fala em competição, você falou em competição, e eu acho que esta é a palavra correta, e ela realmente oxigena as ações e tudo mais, apenas uma competição tem que ser sadia com equidade de tratamento. É esse o ponto que a gente fala, e que aí arremete já a uma questão de tributação adequada, e aí é produtos. Cada produto tem sua finalidade e tem mercado para tudo, mas com equidade de tratamento para cada um deles. E sim, aí sim a competição fica justa. Você toca numa situação muito interessante, importante, que às vezes a gente foge dela, porque o Fundo de Garantia não pode ser voluntariamente, secretário, apenas são ideias que eu acho que eu resolvi não enfrentar de início, mas não posso deixar de enfrentar antes de sua colocação. Mas eu acho que, do ponto de vista da voluntariedade, por que não esse novo sistema dá opção para o novo trabalhador, se ele quer deixar no Fundo de Garantia ou se ele quer aquela contribuição ser compulsoriamente depositada na sua conta de previdência complementar. Dante, ainda bem que nós só temos divergências entre Grêmio e Internacional, mas eu agora, como vencedor, vamos lá. CNPJ por plano, certamente você sabe, o secretário Marcelo, no uso da presidência do CNPC, criou um grupo de trabalho, do qual a gente tem honra de participar, e nós não temos dúvida que esse assunto vai progredir, se Deus quiser, na reunião de junho, nós teremos aí um final feliz aí para a CNPJ por plano, que ele é muito mais do que a gente fala só de blindagem jurídica, ele tem outros condões de poder, inclusive, propiciar um fomento para o sistema, como já mais ou menos colocado aqui.
Sem dúvida, a questão dos setoriais, esse eu já vejo um pouquinho mais de problemas. A minha proposta é muito mais ampla que o setorial, porque o cidadão ele tem que estar vinculado a algum lugar para poder ter uma previdência complementar voluntária. Não me parece isso muito lógico. Não parece lógico. Lembrando que nós não estaríamos mais com reservas de mercado de abertas e de fechadas. Então, o setorial só existe se nós tivermos sob a mesma regulação, se não, com regulações diferentes. Com a mesma regulação, não há mais sentido. Todo e qualquer cidadão que tenha o objetivo de poupar poderia ter ingresso a uma previdência complementar. Acabou o problema. Quanto à tributação, eu acho que já muito bem abordado pela Dacira, eu não quero enfrentar. E aí já também, Reginaldo, essa questão do CNPJ já respondi anteriormente, então acho que já está respondida, secretário. Obrigado. Gazzoni. Luiz, por favor. Tentando talvez sintetizar um pouco os pontos que foram colocados, um ponto relevante é a questão do FGTS, né, como o Ricardo mencionou, e ele dá origem a uma dualidade de tratamento entre setor público e setor privado, que dentro da nossa visão, até dentro da proposta que eu tenho com os colegas da USP, a gente tenta eliminar essa dualidade, usando o FGTS como um mecanismo de previdência complementar compulsória, mas aí com muito mais liberdade no sentido da aplicação e não no sentido do jeito que ela é hoje. Então, talvez muitos dos pontos que foram mencionados aqui em relação à regulação, ao próprio FGTS e outros pontos, eles caminham, me dá a impressão de um certo consenso que existe, talvez nesta comunidade, no sentido de uniformidade de regras e de liberdade de alocação de recursos, que acho que é um caminho para o qual a Previdência no Brasil, a Previdência complementar no Brasil, se dirige. Outro ponto que foi mencionado, que é o segundo ponto que eu iria tratar, a questão da adesão compulsória. Eu também tenho muita simpatia, mas também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, as experiências que a gente tem são muito recentes. Acho que a FUNPRESP é o primeiro caso muito bem sucedido, com os 86% de adesão, mas quando se tem adesão compulsória, está se dando um sinal muito claro, está se dando um direcionamento ao poupador, que tem que ser estudado também com muito cuidado, até porque, se esse sinal for inadequado, ele pode propiciar resultados indevidos e resultados indesejados. Então, acho que é uma política que tem que ser muito bem estudada, ela não é nenhuma panaceia, mas ela é importante, ela é bem sucedida lá fora, e cabe um conjunto de estudos maior para a gente entender melhor os efeitos desse tipo de política. Bem, obrigado. Vamos dar sequência, então. Tá, ok. Então, já tem uma sequência aqui de pessoas inscritas. Primeiro, Rodrigo Cisnandes. Né? Cisnandes. Uma hora a gente acerta. Por favor. Bom, eu sou Rodrigo, presidente da Fundação CE. Acho que o doutor Adacir colocou duas palavras bastante interessantes aqui na explanação inicial dele. Sobreviver e crescer, né, que talvez esse seja um desafio muito grande dos fundos de pensão, especialmente nossos fundos que têm uma poupança previdenciária bastante madura e têm data de validade. Obviamente, nós imaginamos que a Previdência Complementar vai virar uma política de RH no futuro, tal qual os planos de saúde hoje. Obviamente, nós precisamos profissionalizar a gestão, mas nós precisamos também olhar nossas patrocinadoras como uma visão de cliente, não só a patrocinadora como o participante. Eles são os nossos clientes e nós prestamos, né, um serviço de gestão de planos. E hoje nos falta, que isso talvez se encaixe muito mais na reforma micro, né, que se precisa fazer mais inicial, do que a macro, que seria talvez a sugestão de juntar as abertas com as fechadas, mas dentro da micro nós precisava de uma independência maior dos fundos de pensão com relação às patrocinadoras. Vejam que hoje determinadas alterações estatutárias, regulamentares, eu tenho que passar na patrocinadora, no órgão de fiscalização e controle. Ora, quando tu assina um convênio de adesão entre o teu cliente patrocinador e o teu fundo de pensão, obviamente que ele tem uma confiança na tua gestão e claro que tu tem que dar ciência para eles, mas essa burocracia às vezes de passar, eu tenho caso lá que eu estou tentando fazer uma alteração regulamentar desde 2003,
e isso acaba dificultando, porque tem que passar na holding, tem que passar no órgão de regulação, aí um acha um problema, retorna, e acaba sendo uma luta bastante difícil para nós que estamos buscando a expansão, que montamos um plano padrão lá, onde basta um convênio de adesão com uma empresa que tenha 10 funcionários, ele pode patrocinar esses 10 funcionários dentro do plano. É um plano guarda-chuva, né, que já tenho 2 patrocinadoras dentro desse plano, mas imagina que amanhã ou depois eu preciso fazer uma atualização desse regulamento e eu tenho que pedir para todas elas fazer essa adequação. O meu estatuto lá ainda prevê o termo patrocinadora de origem. Para cada instituidor que entra hoje nos nossos 2 planos padrão, nós temos um associativo e um outro corporativo, né, que também é disponível aos familiares. Cada instituidor que entra, por causa que o meu estatuto diz que eu tenho que pedir autorização para a patrocinadora de origem. Claro que eles autorizam, né? Mas são burocracias que acabam dificultando muito a nossa questão. Então, aproveitando a importância dessa audiência, eu queria sugerir que nós pudéssemos ver se é possível atacar no micro o mais rápido possível, sem deixar de discutir, claro, o macro, né, para poder tirar pelo menos algumas dificuldades burocráticas para que nós possamos sobreviver, mas também fazer um processo de sucessão que nós estamos fazendo lá, que é a entrada, por exemplo, de netos, né, dos próprios participantes. Eles colocam seus familiares no plano, colocam netos, colocam filhos. Está acontecendo muita portabilidade para lá. E claro que a gente tem uma dificuldade também de credibilizar o setor, mas para credibilizar eu preciso profissionalizar ele e eu preciso também ter uma independência. Não podem olhar o fundo de pensão como alguém que depende muito, né, das patrocinadoras, né, que tudo tem que pedir autorização. Acho que tem que dar ciência, mas não da forma hoje como está no decreto, como está, acho que o decreto 3735, enfim, tem portarias que nos remetem a pedir autorização para todos esses órgãos, que dificulta muito o trabalho nosso lá no dia a dia para crescer, mas assim mesmo, né, nós estamos comemorando lá ótimos resultados. Nosso plano família para familiares lá já está com mais de 1.000 participantes e foi lançado recentemente, já atingindo aí